pessoal, ó, coloquei aqui um breve resumo, né? Já que é mais recente, vale ter essa atenção mais cuidadosa com os vários presidentes que o nosso país teve desde a redemocratização. O Sarney, o Collor, o Itamar Franco e o FHC, né, de 1985 até 2003. Pessoal, o que a gente destaca desse momento? E aí a gente retoma muito do que a gente falou na aula 3, né, sobre a Constituição de 1988 e o avanço da cidadania no país. Se a gente for pensar esse momento, a gente destaca que, pela primeira vez, né, uma Constituição no país instituiu o sufrágio universal, né? Então podia se votar praticamente todas as pessoas, né? Apenas os menores de 16 anos que não, ok? Então foi um momento histórico na vida política do nosso país. As mulheres podiam votar, né? Os analfabetos podiam votar, ainda que não fosse obrigatório. Não existia mais o critério censitário, enfim, permitiu um avanço significativo da participação popular nas eleições, ok? Além disso, a gente teve um momento de certa estabilidade democrática, né? A gente teve a sucessão de vários presidentes civis de forma regular, de forma legal, né? A gente teve o impeachment do Collor, que também manifestou um fortalecimento das instituições, afinal, não teve interferência militar, tal como aconteceu nesses últimos 2 séculos que a gente estudou, ok? Então, vida política, pensando naquilo de mais importante nesse momento, a gente pode destacar esses pontos. Ali no FHC também um ponto importante é que a gente teve a instauração da reeleição à presidência, né, que foi algo promovido pelo governo do FHC. Esse momento ele é bastante marcado, pessoal, na verdade, pela vida econômica do nosso país, né, que vai ter o plano real, vai ter uma estabilização da inflação, um crescimento bastante significativo do país, ok? Ali também o segundo momento, que vai de 2003 até 2022, né, com o governo Lula 1 e 2, o governo Dilma 1 e 2, o governo Michel Temer e o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ok? Ali também uma breve definição de cada momento, de cada presidência, na verdade, né? Aqui, pessoal, o que a gente pode destacar pensando em termos políticos é também, cada vez mais, a tentativa de ampliar a cidadania. E aí aqui a gente pensa o avanço da educação superior pública para atingir um maior número de pessoas, os programas de transferência de renda que começam com o FHC e se expandem com o governo Lula, que vão permitir com que as pessoas passem a ser integradas, né, deixem de ser marginalizadas da vida social como um todo, né, passem a ter mais acesso à educação, ao emprego, aos seus direitos básicos, tudo isso garantindo uma maior extensão da vida política no nosso país, ok? Além disso, a gente destaca o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, um impeachment que, entre os estudiosos, é controverso, né? Acredito que o concurso não vai entrar nesses méritos, mas a gente teve um segundo impeachment, né, que tirou lá a presidenta Dilma Rousseff do poder, colocou interinamente o seu vice, Michel Temer. Por fim, o governo do Jair Bolsonaro, né, marcado principalmente por uma agenda conservadora, ali próxima do que se chama ali de extrema-direita, ok? Então, esses ali os principais, bem resumido ali, para vocês acompanharem, ok? Em resumo do resumo, a gente destaca principalmente o que viu na aula 3, né? Então, eu sugiro a quem não lembre bem o impacto da Constituição, o que ela foi, o que ela significa, que retome aquela aula, né? Que ali a gente vai ter uma explanação mais detalhada da cidadania no Brasil nesse contexto. A gente destaca também o avanço na consolidação das instituições e na independência dos poderes, né? A gente teve casos históricos do judiciário intervindo no legislativo, no executivo, um avanço dos casos onde a corrupção foi investigada, né? Tudo isso o que reflete, né, a força das instituições, a questão da reeleição, que eu já havia comentado, os 2 impeachments também, que a gente tinha comentado, a questão da corrupção,
que passa a ser algo central na vida política do país, às vezes de forma sensacionalista, mas também às vezes manifestando o amadurecimento das instituições, né, para conseguir lidar com seus próprios problemas sem sucumbir, sem deixarem de existir, ok? A gente teve como ponto marcante também a polarização entre o PT e o PSDB, pelo menos desde ali o FHC e a última eleição da Dilma Rousseff, que deixou de existir, né, que se perdeu, de certo modo, com a eleição do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ok? Pessoal, ali uma foto ali das eleições diretas, do pedido, né, pelas eleições diretas, o movimento das diretas já na Praça da Sé aqui em São Paulo, que marca o período da redemocratização em 1985. Aqui o comício das diretas, né, ali um panfletinho, um cartaz. A morte do Tancredo Neves, né, ele não chega a assumir a presidência, o Sarney assume no seu lugar, lá no final da ditadura. Aqui novamente, né, uma lembrança ali daquele momento, o movimento das caras pintadas que vai resultar no impeachment do Collor, um movimento encabeçado pela juventude, né, que vai ser um ator político importante naquele momento. A posse do FHC de forma ali legal, né, com a continuação dos presidentes civis no poder, a troca da faixa presidencial ali simbolizando a posse do presidente Lula em 2003, o movimento em Brasília, mais recentemente aí contra do governo Dilma, tudo isso ali de forma bastante concreta para a gente ir acompanhando. Olha, pessoal, bem perto do final da nossa aula, a gente chega na parte da economia. Pensando no período da redemocratização até o tempo presente, a gente vai ter o destaque principalmente do plano real, né? Desde o fim da ditadura em 85, a gente vai ter aquele momento da famosa década perdida, com inflações altíssimas, muito elevadas, né, uma variação nos preços ali bastante significativa, uma dificuldade em ter um controle da taxa de câmbio, né, uma flutuação muito grande da moeda nacional. Então, com a chegada do FHC ainda no Ministério da Fazenda, né, antes de assumir a presidência, a gente começa a ter um pacote econômico de estabilização monetária no nosso país, né? Esse pacote, que eu coloquei em detalhe ali no slide, vai garantir com que a inflação seja reduzida, né, e o valor da moeda seja mantido, tendo em vista, né, o cenário internacional também, ok? Além disso, isso mais lá no final do século XX, pensando agora do século XXI, a gente vai ter um avanço, uma consolidação do Brasil como uma economia mundial, uma economia de grande impacto. Em 2011, a gente chegou a ser a 7ª maior economia do mundo, né? Medida em termos de PIB. Né? Então, era uma economia bastante significativa. O Brasil, no século XXI, consegue se consolidar nessa posição. Ultimamente, perdemos algumas posições, mas ainda estamos, né, dentro do G10, das 10 maiores economias do mundo, ok? Um outro momento marcante, pensando nesse cenário, né, foi a desindustrialização do país. A gente passou a ter uma parcela da economia muito mais influenciada pelo agronegócio, pelo campo, né, pela exportação, remontando, né, um padrão econômico que a gente viu lá no século XIX, no começo do século XX, um apoio, um incentivo muito maior, né, para a questão do agro, para a exportação, né, que vai sustentar boa parte do nosso PIB, ok? Além disso, também a gente teve um avanço do setor de serviços, né? O Brasil, ele deixa de ser aquele país voltado, como foi na metade do século XX, ali para a industrialização, para se voltar cada vez mais para o agronegócio e para o setor dos serviços, ok? Também, como a gente viu historicamente, esse avanço, esse crescimento econômico não necessariamente significou uma intensa distribuição de renda e a redução da desigualdade social. Na verdade, o avanço econômico não se traduziu concretamente em avanços no combate à desigualdade social, como a gente viu na aula anterior. A gente ainda é um dos países
mais desiguais do mundo, pensando, né, o coeficiente de Gini, ok? Então, um ponto importante aí a ser destacado. Aqui alguns gráficos para ilustrar essa situação. Se a gente for pensar o PIB per capita do Brasil em 2021, em relação a 2001, a gente teve avanços, né? Algo que é significativo, mas que não foi diretamente acompanhado pelo combate à pobreza, ainda que avanços tenham sido realizados, ok? Pessoal, agora pensando nas relações sociais no Brasil desde a redemocratização. A gente destaca inicialmente o avanço, né, da agenda dos direitos humanos. Né, toda essa questão das minorias, a gente percebe que há um avanço na pauta, no debate do movimento negro, da população LGBT, né, do combate ao feminicídio, ao preconceito contra as mulheres. Tudo isso é algo marcante se a gente for pensar o período da redemocratização até agora, ok? Evidentemente com idas e vindas, momentos de retrocessos, mas em sua maioria momentos de avanços, né? E pensando a questão do concurso, isso é algo significativo, né? Que pode aparecer aí na prova, certo? O outro ponto significativo dentro dessa conjuntura maior de avanços, né, do tema dos direitos humanos, é a questão das relações étnico-raciais. Pela primeira vez, nos últimos censos, né, a gente tem tido um avanço da população que se identifica como negra, o que até então era algo negativo, né, pejorativo, vem se transformando em algo cada vez mais positivo, que é bastante significativo, pensando nas relações sociais do nosso país, ok? Como a gente viu lá na nossa aula 1 também, a gente tem a temática dos povos indígenas ocupando cada vez mais espaço no nosso país, nos noticiários, né, nos currículos universitários, enfim, nas discussões como um todo, o que também está muito associado com a preocupação ao meio ambiente. Né? Tudo isso vai pautar um pouco do debate político que é feito no nosso país, ok? Um outro ponto importante, e aí não é um problema apenas nacional, mas que também interfere no Brasil, é o que a gente vai chamar de virtualização das relações sociais. Né? O que isso significa? O mundo virtual assumindo cada vez mais importância nas relações interpessoais, nas relações sociais, nas relações entre as pessoas. Isso vai além da esfera estritamente individual, que a gente pode associar, por exemplo, à eleição de 2018, a essa nova realidade das relações sociais, essa realidade virtualizada. A gente vai ter o avanço das fake news, dos discursos de ódio, né, do enfraquecimento dos vínculos coletivos que a gente tinha no século XX, por exemplo, como a questão dos sindicatos, das instituições de classe, né, e coisas do tipo. A gente vai ter esse problema bastante significativo pensando as relações sociais e a vida política do nosso país, ok? Pessoal, ó, então, a partir disso, a gente conseguiu um pouquinho, nessa 1h30 aí de reflexão, dar conta desses 200 anos da história do Brasil que o edital está cobrando da gente, sempre destacando aquilo que é mais significativo e mais importante, ok? Então, encerramos aqui o nosso curso de Realidades Brasileiras. Desejo a todos uma ótima prova, que os estudos possam ser frutíferos, né, que vocês procurem ampliar seus horizontes, consultar também outros materiais, vendo sempre as sugestões que eu deixo nos slides, para que vocês possam efetivamente encarar essa prova da melhor maneira possível, ok? Então, finalizo aqui, desejo a todos uma ótima prova e a aprovação nesse concurso aí, que com certeza vai vir, ok? Então, um abraço, pessoal, até mais.